Se tu não vives satisfeito, muda de vida. Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Desde o tempo em que Cavaco Silva questionava ou se questionava sobre o que fazer aos funcionários públicos, que mandá-los para a reforma não servia porque deixariam de descontar para a Caixa Geral de Aposentações e isso faria o Estado perder receitas de IRS, em que Cavaco Silva acabou por concluir que só restaria esperar que acabassem por morrer. Desde esse tempo que a direita se pergunta o que fazer aos funcionários públicos, como atacar os funcionários públicos e, verdade seja dita, como atacar os serviços públicos que esses funcionários garantem e tentaram de tudo. Cortes salariais e diminuíram em 30% o ganho médio por hora dos funcionários públicos durante o seu governo. Cortes nos subsídios de Natal, nos subsídios de férias. Despediram quem puderam despedir e sempre que puderam despedir. Aumentaram os impostos, aumentaram as contribuições, aumentaram o horário de trabalho e esbarraram umas quantas vezes à custa deste ataque na Constituição, mas nem assim desistiram de tentar responder à questão de Cavaco Silva o que fazer aos funcionários públicos, nem assim desistiram de tentar despedir os funcionários públicos. É irónico que tenha sido o próprio Cavaco Silva, enquanto Presidente da República, a enviar para o Tribunal Constitucional a lei em que previa o despedimento de funcionários públicos e que o Tribunal Constitucional veio a chumbar por declarar que esse despedimento era inconstitucional. O anterior governo acabou por contornar o chumbo à conta do Tribunal Constitucional, mas não contornou as más intenções que tinha naquela lei da requalificação dos trabalhadores em funções públicas. E, portanto, criou um verdadeiro regime de injustiça, um verdadeiro regime de chantagem em que, arbitrariamente e sem ter conta as necessidades dos serviços, os trabalhadores em funções públicas, com funções a exercer, que faziam falta aos serviços, eram colocados num regime que os despedia se eles tivessem um vínculo recente, mas que se tivessem um vínculo antigo, não podendo despedi-los, impunha-lhes um corte salarial tão grande que o mais provável era empurrar esses trabalhadores contra a parede para que eles acabassem por pedir a rescisão de contrato. Foi isto que aconteceu a mais de 600 trabalhadores da Segurança Social, que o Provedor de Justiça veio depois recomendar que fossem reintegrados, porque havia uma total falta de critério e de fundamentação na decisão de enviar esses 600 trabalhadores para a requalificação. Houve até uma grande sensibilidade social por parte do Ministério do atual deputado Mota Soares em enviar até doentes oncológicos e com esclerose múltipla para este regime de requalificação, uma verdadeira sensibilidade social. Nós hoje estamos perante um regime de valorização que tem um primeiro e grande mérito, que é confirmar a revogação do regime da requalificação dos trabalhadores em funções públicas, confirmar o fim deste regime. Tem alguns pontos que nós gostaríamos de salientar. Segundo, resulta de um processo negocial, coisa que o anterior governo sempre recusou fazer com os sindicatos dos trabalhadores em funções públicas. Terceiro, não prevê qualquer corte salarial destes trabalhadores em regime de requalificação. Quarto, não prevê qualquer possibilidade de despedimento e aí a direita foi sempre inédita nas várias tentativas, criativas tentativas de despedir funcionários públicos. 5. Permite a formação profissional real durante o período de requalificação, mas ele é acompanhado por uma outra proposta que permite a formação dos trabalhadores fora deste regime de valorização em acordo com os sindicatos, com participação dos sindicatos. Sexto, tem um limite temporal de 3 meses, porque criar um regime de requalificação ou de valorização que não tenha um limite temporal é criar um buraco sem fundo para onde se enviam os trabalhadores em funções públicas, que foi o que fez o anterior governo. Sétimo, tem mecanismos claros para a reintegração no trabalho destes trabalhadores. Oitavo, prevê mecanismos de identificação das necessidades dos serviços e, portanto, acaba com a arbitrariedade que existia no anterior governo. Nono, garante que o trabalhador mantenha a categoria, a posição e níveis remuneratórios detidos na sua situação anterior. E décimo, introduz a necessidade de acordo do trabalhador em situações de mobilidade. E, portanto, o PSD anda aqui às voltas e às voltinhas, vai ter que dizer que não concorda com este regime porque ele não permite despedir trabalhadores. E nós vamos discutir com certeza este regime pela primeira vez. É um verdadeiro regime de valorização, vamos discuti-lo com certeza.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho pedido de esclarecimento. Muda de vida se tu não vives satisfeito.